Olá, mulheres! Seja bem-vindo ao nosso canal Entre Filhas. E é com coração alegre em Deus que eu quero começar esse canal tratando de um assunto que eu creio que seja a pergunta de várias e várias mulheres. Eu sei que é uma pergunta de vários cristãos no modo geral, mas como esse canal aqui é voltado para a gente, então eu sei que essa é uma dúvida que está no coração de muita gente, de muitas mulheres. E quem é que não já se perguntou, né? Qual é o meu chamado? O que Deus tem me chamado para fazer? Qual o meu propósito, né? E é isso que eu quero conversar um pouco com você, compartilhar com você aquilo que Deus tem feito na minha vida, que Deus fez na minha vida, como eu descobri aquilo que Deus tinha para mim, e eu quero compartilhar com você, tá bom? Então, fica aqui com a gente, fica até o final do vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo ao canal Entre Filhas. E para começar, vamos falar aqui de uma passagem bíblica que fala da vocação, né? Primeiramente, vamos tratar aqui do que Deus nos fala a respeito disso. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala que nos salvou, que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Algo que eu percebo é que muitas e muitas mulheres, elas têm tentado achar dentro dela, antes de procurar dentro delas o sinal que aponta para o seu chamado, ela começa a olhar para dentro dela e procurar as falhas que a impedem de procurar o seu chamado. Muitas mulheres, assim como eu, começam a colocar vários e vários impedimentos, várias dificuldades, colocar o seu passado, colocar as coisas que passaram, né? Colocar erros antigos, colocar algumas características que ela sabe que são características que não agradam a Deus. Então ela começa a colocar todos esses empecilhos e dizer assim, será que Deus tem algo comigo, eu sendo assim? E a palavra do Senhor aqui ela é muito óbvia quando ele fala que não é por merecimento, é por graça, né? Deus nos deu a graça de exercer o nosso chamado. Só que antes de tudo nós precisamos entender que nosso principal chamado é sermos filhas do Pai, filhas do Senhor. E antes de trabalharmos com Ele, nós precisamos entender que para Ele o principal é estarmos com Ele. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender antes de descobrir qual o seu chamado, o que Deus tem te chamado para fazer no reino dele. Ao longo da minha trajetória como cristã, como mulher de Deus, eu passei sim por momentos em que eu me afastei da intimidade com o Senhor, em que eu me afastei dos caminhos do Senhor, em que eu me desviei de uma forma que eu nem planejava voltar. E ao longo passei por relacionamentos destrutivos, passei por momentos de luto, passei por momentos de dor. E eu posso dizer para você que aonde eu estava, eu não imaginaria que eu sairia, né? Eu não imaginaria que eu sairia daquele lugar de total, descaso com o evangelho, de total frieza espiritual, para entrar num tempo diferente. Eu passei a minha vida correndo atrás dos sonhos dos outros. Isso. Eu achava que o sonho das outras pessoas iam ficar muito bem em mim. Eu acreditava que os sonhos que estavam dando certo para outras pessoas, nossa, como seria legal se desse certo para mim. Então eu começava a correr atrás dos sonhos dos outros. Eu começava a correr atrás das realizações que os outros tinham. Eu queria ter também. E o que eu tive era uma sucessão de frustrações. Porque a proteção de Deus estava ali, não deixando que eu trilhasse um outro caminho, não deixasse que eu percorresse um outro caminho. Quantas coisas inacabadas, quantas coisas que eu comecei e não terminei, quantas coisas que eu acreditava, não, é agora que eu vou fazer, é agora que vai dar certo, agora vai. E não dava certo, e não fluía, e não acontecia, né? E eu acredito que aquilo ali, aqueles momentos de frustração, era a mão de Deus me protegendo para o propósito dele na minha vida. E sim, demorou muito tempo para eu descobrir o que Deus queria para mim. Embora eu já carregasse comigo a característica, embora eu já carregasse comigo, já gostava de trabalhar com o que hoje eu faço,
Mas eu nunca tinha tentado para isso. Então, sim, demorou muito tempo para poder eu entender o que Deus queria da minha vida. Só que o fato de eu ter compreendido não tornou as coisas instantâneas. Puf, descobri o que Deus quer de mim, então agora tudo vai fluir. Acabou os problemas, acabaram as frustrações, agora tudo vai dar certo porque eu descobri o que Deus quer de mim. E as coisas não são assim. Existe um processo para você entender o que Deus quer de você e existe um outro processo para você começar a fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. Nos momentos em que eu acreditava que eu estava exercendo o meu serviço para o Senhor, e de fato, de uma certa forma, sim, eu estava. Eu sempre fiz parte do ministério de louvor, eu sempre fiz parte de corais, eu sempre estava ali envolvida mais com a parte musical, do louvor na igreja. Toda essa parte de louvor sempre mexeu comigo, eu sempre gostava de ministrar, eu sempre gostei mais de ministrar do que cantar, sempre. Eu sempre passava muito mais tempo ali falando, tentando conduzir a igreja a adorar, a se aquecer ali com o fogo que estava acontecendo, do que propriamente de louvar. Eu sempre gostei mais disso. E eu não percebia que isso já era algo que Deus estava começando a fazer borbulhar dentro de mim. E eu me lembro que quando eu comecei a entender o que Deus queria de mim, eu fazia parte do ministério de louvor de uma igreja, de uma grande igreja aqui local na cidade. Só que eu comecei a entender que ali não era o meu lugar. Eu comecei a sentir muita necessidade de estar com Deus, de aprender mais da palavra, de começar a buscar mais conhecimento da palavra dele. E aí então eu senti que Deus estava me pedindo para eu dar um tempo no Ministério do Louvor, que eu precisaria me afastar dali. E, nossa, era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não sabia nenhuma outra coisa. Quando aconteceu isso, meu esposo questionou, algumas pessoas do Ministério do Louvor também questionaram, mas eu sabia que era preciso fazer, eu tinha muita convicção de que eu precisava fazer aquilo. E então eu comecei a me aproximar de Deus, eu comecei a ficar muito mais perto dele, porque você fazer algo na igreja, você exercer alguma função na igreja, não significa que você está perto de Deus. Isso quer dizer que você já é meio caminho andado, digamos assim, mas a proximidade com Deus ela é muito mais além, a intimidade com Deus ela vai muito mais além do que você cantar, do que você estar ali numa reunião, tá louvando ou só evangelizando, não. O relacionamento com Deus ele vai muito mais além do que isso, e o meu coração sentia sede disso, meu coração sentia sede de conhecer isso. E eu me lembro que eu comecei a fazer uma mentoria com mulheres de uma pastora de Criciúma, pastora Viviane, e eu comecei ali a sentir fome e sede da presença do Senhor. Eu comecei a querer buscar o Senhor, eu comecei a sentir a necessidade de buscar mais ao Senhor. Eu comecei a passar mais tempo com a minha porta fechada no quarto, de joelhos, chorando diante do Senhor. E eu comecei a me dedicar nisso. Então, quando eu me lembro que o primeiro livro que Deus colocou no meu coração para ler foi o livro de Neemias. E o livro de Neemias falando da reconstrução, e eu lia, eu comia, eu me deleitava naquilo que estava ali. Eu me lembro que eu acho que em 2 dias eu li tudo. Eu lia, anotava, eu estava, como ela fala, né, com fominha. Eu ouvia a palavra, eu anotava a palavra-chave de coisas que Deus ministrava no meu coração. Às vezes eu parava, fechava a Bíblia, chorava e dizia, nossa Senhor, uau, isso é comigo. E eu me lembro quando eu terminei de ler o livro de Neemias, eu estava no quarto, um quarto pequenininho que tinha na outra casa que eu morava, e eu estava lá olhando para o céu e eu sentia a voz do Senhor falar comigo. E o Senhor falava, filha, agora é o tempo. Agora eu quero que você reconstrua os muros nos corações das minhas filhas. E quando eu recebi essa palavra, eu me lembro que a voz do Senhor foi tão forte naquele quarto, foi tão forte no meu coração, que eu comecei a chorar. Eu caí naquele quarto e eu chorava, porque ao mesmo tempo que eu estava alegre, porque Deus tinha falado comigo de uma forma tão especial, ao mesmo tempo também eu estava apavorada, porque eu sabia que eu não tinha ainda capacidade para fazer nada. Então eu disse, Senhor,
Como é que o Senhor vai me usar? Porque tem tanta coisa, tem tanto muro em mim ainda que nem foi reconstruído. Como é que o Senhor está aqui me chamando para construir o muro no coração dos outros, para reconstruir o muro no coração de outras mulheres? E eu me lembro que eu estava ali chorando e eu fechei a minha Bíblia, eu fechei, né, desliguei o celular. E na hora que eu fui fechar, abrir a porta do quarto, o Senhor fala assim, eu quero que você abra o seu Instagram. Eu digo, nossa, gente, quase 3 e pouco da manhã, vou abrir o Instagram. E aquilo bem forte no coração. Eu até relutei um pouquinho, abro, não abro, mas abri. E então, quando eu abri o Instagram, eu escutei uma moça, uma levita, falando assim, talvez você esteja aí, assim como eu, acreditando que você não está pronta ainda para realizar o chamado do Senhor. Mas Deus fala que você tem que começar assim, do jeito que você está. E, gente, naquela hora, eu não tive mais dúvida. Eu tive a convicção de que Deus estava me chamando para fazer. Para onde, não sei. Como, não sei. Eu só sei que eu saí dali, daquele quarto, convicta que Deus tinha um chamado comigo e eu precisava fazer. Algum tempo foi se passando e eu fui procurar meios onde eu pudesse pregar para mulheres, ministrar para mulheres. E foi que eu comecei a trabalhar com mulheres de uma clínica de recuperação, mulheres que estavam expostas com níveis de vulnerabilidade muito alta, com relação à justiça, com relação a drogas, com relação à prostituição, tudo isso. Era tudo junto. Então, o Senhor é ali. E eu me lembro que quando eu cheguei no local, tinha uma placa de Chico Xavier na frente. Tem uma placa de Chico Xavier na frente. E aí, quando eu olhei aquela placa, eu disse assim, meu Deus, é aqui mesmo, Senhor? E o Senhor falou, é aí. E falei, a pessoa que era responsável por aquele local, falou para mim, nossa, como é difícil os evangélicos virem aqui, se propor fazer isso. Eu fiz, olha, mas é o seguinte, eu vou falar de Jesus. Vou falar de Jesus, só Jesus. E ela com um coração tão voluntário, um coração tão grato por eu estar ali. E ela falou assim, olha, pode vir, venha, faça os cultos aqui, pode começar. E eu comecei a fazer os cultos ali, gente. Eu vou dizer para vocês como Deus fez coisas em mim, assim, começou em mim. Eu comecei ali de um jeito e o que Deus vem fazendo dentro de mim, né? Através daquelas mulheres. A gente pensa que a gente vai ali para entregar e Deus está falando assim, ó, tu não sabe de nada. Você está ali entregando, dando uma medicação, né? Você está ali levando um bálsamo e Deus está derramando uma medicação, um remédio, um bálsamo sobre você. E já faz mais de um ano que eu tenho feito esse trabalho com elas. E como isso me realiza, gente. Como isso é algo assim que... E quando eu estou ali louvando, quando eu estou ali ministrando para elas, quando eu estou ali abraçando, quando eu estou ali... Nossa, eu acredito, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu não consigo ver nenhum outro momento em que eu me sinto tão ministrada pelo Senhor como ali. Mas pra frente eu vou falar um pouco para vocês que eu sou de Recife, eu sou pernambucana, recifense mesmo. E eu vim parar aqui no interior de Minas Gerais, gente. Eu nem sabia que existia essa cidade aqui no mapa. E eu tô aqui, moro em Patos de Minas. Você vê, eu nem sabia que existia essa cidade no Brasil. Mas existe, eu moro nela. Então, Deus me tirou da minha cidade. Deus me tirou do conforto das coisas que eu conhecia e me levou para uma cidade improvável, uma cidade que eu jamais poderia imaginar que fosse a cidade onde Deus começaria a exercer o meu propósito, a revelar o meu propósito. Então, o conselho que eu te dou, diante de tudo isso que eu falei, eu já falei muito, eu sei. Antes de qualquer coisa, vá para o Senhor. Vá para o Senhor. Se o Senhor disser assim, ó, entrega esse cargo, entrega essa liderança, entrega. Se o Senhor te pedir algo, entrega. Se o Senhor falar assim, olha, eu vou revelar, eu quero me revelar para você, só que eu quero ficar com você. Eu quero ter intimidade com você, eu quero que você venha, que você desça em níveis maiores. Você tem que ir. Porque não tem como você descobrir o seu chamado, não tem como você receber a graça para exercer o seu chamado se você não estiver, sabe, na busca em que, na verdade, você não só busca Deus, você conhece e continua a conhecer, né? Você precisa estar sempre buscando conhecê-lo mais e mais. E é nesse conhecê-lo mais e mais que você vai descendo a níveis maiores, a águas mais profundas, né? Então eu acredito que esse é o principal conselho que eu te dou.
Vá para o Senhor. Vá para o Senhor, sabe? Se desarme e deixa Deus trabalhar em você, e deixa Deus tratar você, e deixa Deus falar para você o que Ele quer de você. Mas antes de tudo, lembra que antes de qualquer outro cargo, antes de qualquer outro chamado, o seu chamado principal é ser filha dele. Ele não te cobra nada mais além disso. O servir a Ele, o trabalhar com Ele é uma consequência. Que as coisas são aos poucos, né? Eu ainda também tenho, Deus ainda tem construído as coisas em mim. Deus ainda tem me dado ferramentas para construir alguns sonhos que Ele tem para mim. E eu creio que é um processo mesmo, porque se eu pular uma etapa, vai chegar o momento que eu vou cair, né? Porque são os fundamentos que fazem com que uma casa permaneça firme. É a base. Então, se a base for mal construída, em qualquer tempestade, em qualquer tormenta, aquela casa, sabe, ela se acaba, ela voa, ela, né, se deteriora. E eu quero que você possa começar a pensar sobre isso. Sim, Deus tem um chamado para você. Sim, Deus quer te usar. Mas antes de fazer fora, através de você, Ele precisa fazer dentro de você, tá bom? Que Deus te abençoe. Comenta aqui se você já sabe qual é o teu propósito, se você que Deus já te mostrou ele, se você já está exercendo o seu propósito. Fala aqui para mim o teu testemunho, conta para mim o que Deus tem feito na sua vida, o que você sente que está guardadinho aí dentro de você e que você sente que é isso que Deus vai te usar, né, dentro disso. Então comenta aí comigo, então vamos caminhando junto, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar nesse canal, nos abençoando e falando conosco, tá bom? Um grande cheiro no coração de vocês e até a próxima.